Ok, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Erivaldo, eu sou empresário aqui do Maranhão e hoje o meu objetivo é justamente compartilhar com todos vocês o que é esse projeto da maior associação da América Latina, o que nós temos realmente para vocês que vocês podem complementar e adicionar no seu dia a dia e fazer a diferença também. Então, assim, primeiramente, hoje o nosso objetivo é justamente compartilhar com vocês uma ferramenta que pode te ajudar nesse momento onde muitas pessoas, muitos empresários estão fechando as portas, muitas pessoas estão perdendo postos de trabalho. Você pode colocar realmente, acrescentar uma renda muito interessante no teu orçamento ou até mesmo transformar em renda principal, assim como se tornou na minha vida. E hoje o objetivo aqui é como te ensinar o caminho para você sair de zero e em 3 meses você poder ter uma renda próxima ou até superior de R$ 3.000. Será que seria interessante para você atingir um resultado como esse? Responde no chat aí sim ou não. Mas eu vou te falar uma coisa. O tamanho desse resultado ele pode ser até zero. Porque o que vai determinar o resultado que você vai ter não é a ferramenta, é você. Essa ferramenta ela funciona. A questão é se você está disposto a aprender e fazê-la funcionar para você também, beleza? Então essa é a visão realmente de hoje aqui no processo. Então, contando um pouquinho da minha história, eu tenho 39 anos, eu já empreendo desde os 22 anos de idade. Eu vim de uma família onde todo mundo direcionava para a questão de concurso público, mas eu sempre quis essa questão de empreender. Então, graças a Deus, em alguns negócios que eu já desenvolvi desde os 22 anos, eu tive muito êxito, porque tudo aquilo que eu pego para fazer, eu nunca faço de qualquer jeito. Eu busco fazer o meu melhor, eu busco aprender e me desenvolver. E pode não ser absolutamente nada a ver com a minha área, porque eu sou formado em administração e turismo. E eu aprendi nessa jornada que sucesso não tem a ver com a área de atuação. Não é porque eu me formei em direito, eu tenho que trabalhar em direito. Cara, você vai trabalhar naquilo que pode te ajudar a realizar os teus sonhos. E quando eu conheci a PVS através desse cara aqui da minha direita, chamado Elton Barbosa, que é o vice-presidente da companhia. Tem mais ou menos uns 5, deixa eu ver, 5 não, tem 6 anos que ele me convida para poder desempenhar o projeto da PVS aqui no Maranhão. E sabe o que eu sempre falava para ele? Não, cara, não é o meu perfil, porque naquele momento eu estava focado em outros negócios. Mas aí, o que acontece? Água mole em pedra dura, né? Ele sempre falava, cara, vem, olha, conhece a PVS, vem conhecer o processo, vem realmente ver como é que são as coisas. E eu conheci o Elton, na época, em 2010, quando ele andava num Corsa em busca e apreensão. E aí a gente se reencontrou e ele vinha me convidando desde 2023, desde 2018 que ele vinha me convidando para a questão da PVS. E eu sempre dizia, não, depois, até que em dezembro de 2019, quando um outro projeto que eu estava desenvolvendo, eu vi que ele estava tendo alguns problemas internos, eu decidi o quê? Conhecer uma nova oportunidade. Fui em São Paulo, fui na Fenatran, conhecer, estava tendo a primeira vez que a PVS participava do projeto, lá na feira, a primeira feira de transportes do Brasil, na feira de transportes, e lá eu me impactei justamente com a perspectiva de crescimento. E imediatamente decidi iniciar o processo. Porém, logo em seguida, em 2020, iniciamos a operação aqui em São Luís, eu montei um escritório e com 2 meses de escritório aberto, eu ainda não tinha feito nenhuma venda. Olha só, eu demorei 2 meses para fazer minha primeira venda. Veio a pandemia. E aquela coisa de fechar tudo. E aí imagina, como foi o nosso início? Foi fácil? Foi muito desafiador. Eu até brinco para algumas pessoas e falo o seguinte, no início eu paguei para trabalhar na PVS. Eu comecei como plano B, fazendo como um paralelo, mas eu fui vendo, me dedicando cada vez mais e mais, e a coisa foi crescendo. Quando abriu, o comércio retomou, em maio de 2020, foi que a gente realmente iniciou o processo. Então, eu vou completar esse ano 3 anos, em maio eu completo 3 anos que estamos na PVS, e eu posso te falar, o negócio está realmente melhor do que eu imaginava.
E o que mais me chama a atenção nesse processo é a visão de futuro, a perspectiva de crescimento. Apesar de estarmos no momento da economia que as coisas estão caindo, uma visão de futuro de recessão, eu vejo uma perspectiva de crescimento aqui, é isso que eu quero compartilhar contigo hoje, e por isso que a gente é a maior proteção da América Latina. Vamos entender uma coisa aqui. Primeiro, qual o grande diferencial que eu vi nesse processo? Para você iniciar, você não tem investimento. Cara, quando eu montei eu tinha uma franquia de shopping, só para poder montar um quiosque no shopping, eu me lembro que, na época, o investimento foi de quase 300 mil reais, eu e o meu sócio. Só para ter a chancela do nome da franquia foi 50 mil de taxa de franquia. Aqui você não tem nada, nenhum tipo de investimento. Isso é bom? É. Isso é ruim? Também é. Por que, Erivaldo, que é ruim? Não seria bom? É ruim porque tem muita gente que não valoriza isso. Que tudo aquilo que vem fácil, ou nem que vem fácil, que é de graça, não valoriza. Ela valoriza quando ela tira o dinheiro do bolso. Mas aí está o detalhe, se você tiver visão empreendedora e souber realmente investir o seu tempo, em vez de se dedicar, você pode alavancar muito forte nesse processo. Quando eu comecei, eu investi, porque eu montei um escritório, porque eu tinha visão empreendedora. Aí vai de cada um. A APVS me obrigou a fazer isso? Não. Foi uma decisão minha. Eu botei e corri atrás. Então, assim, primeira grande vantagem, quando você faz uma venda, a adesão é 100% tua. Fora os custos de repasse de rastreio que você vai ter. Outra coisa que me chamou a atenção, ganhos recorrentes. Hoje, a palavra, no momento, chama-se recorrência. Tudo que você vai falar tem que ter duas coisas. Hoje eu busco negócios que tenham duas coisas, recorrência e escalabilidade. Se o negócio me traz recorrência, me interessa. Se tem escalabilidade, aí mesmo que eu caio para dentro. Tá? E aqui te traz justamente isso. A recorrência, porque você pode ganhar dos boletos pagos da base que tu constrói, e te dá escalabilidade, porque tu pode formar uma equipe comercial e escalar o teu processo. Então, isso é muito interessante. E capacitação, treinamento, a gente tem quase que todo dia. A PVS ela proporciona online treinamentos, a PVS Team está todo vapor treinando e capacitando. Só não se capacita quem realmente não quer, tá? E por que o nosso mercado, nosso segmento vai crescer muito, Erivaldo? Bem aqui está nisso. Hoje, o ramo de seguros, ele está passando por um desafio muito grande. Por quê? Porque hoje, de quase 107 milhões de veículos na nossa frota, só 30%, ou seja, 32 milhões, consegue realmente aderir ao seguro alto tranquilamente, justamente pela análise de perfil do condutor. Então, a grande maioria das pessoas, ela está com o nome sujo, dificilmente ela consegue fazer um seguro. Ela, dependendo do bairro dela, dependendo do histórico dela, dentro da carteira de habilitação dela. Então, tem vários pontos que vão determinar um score e vão fazer com que algumas pessoas tenham um preço absurdamente fora da curva e outros tenham um preço mais barato. E só 30% vai conseguir ter um preço bom e conseguir fazer nas seguradoras. Erivaldo, e 70% que não consegue, o que esse pessoal faz? A grande maioria fica sem proteção. Só que aí está o detalhe, o índice de criminalidade está aumentando, o custo do carro usado está aumentando, peça está cada vez mais cara, ou seja, pessoas rodarem hoje sem uma proteção no seu veículo, ainda mais nesse momento de dificuldade econômica, é um risco absurdo. Muita gente pode realmente quebrar ou pode ter sérios problemas financeiros. Então, onde é que nós entramos aqui? A gente traz uma solução para essas pessoas. Nós vendemos uma necessidade, não um supérfluo. Porque a gente quer proteger o patrimônio, que é o sonho de todo brasileiro, do seu carro usado, do seu carro novo ou carro usado, seja o que for. E o diferencial que a gente faz até 20 anos, está fazendo até agora, desde 2020 para cá, já está pegando 23 anos. Né? E isso é interessante. Por quê? Porque a gente tem um mercado gigantesco para a gente poder explorar. E o que é mais interessante? Uma das coisas que pesou muito para eu poder vir para a PVS? Eu me lembro, como se fosse hoje, quando eu decidi iniciar o processo, eu fui conversar com um primo meu, lá de Teresina, que ele é corretor de seguros, um dos maiores corretores até do Nordeste, e a primeira coisa que ele falou, Erivaldo, cuidado com a associação. Aí eu virei para ele, cara, mas é porque você não conheceu quem é a PVS. Porque isso pesou muito para mim. Tem uma coisa que o Flávio Augusto, do Geração de Valores, ele fala, que ele fala o seguinte, com quem você trabalha vale mais do que a área de atuação.
Você pode ter o melhor projeto do mundo nas suas mãos, mas se você tiver a parceria errada, já deu errado. Se você tiver um sócio errado, um parceiro errado, já deu errado esse negócio. Agora, você pode ter um negócio bem simples, mas se você tiver a parceria certa, meu amigo, você vai superar todas as dificuldades e vai chegar lá. Agora, imagina se você tem a companhia correta e você tem a parceria certa. Isso é uma coisa que eu entendi. Então, quando eu conheci a PVS, eu entendi que ela não era simplesmente uma simples associação. Ela estava indo para o mercado, ela estava saindo de um oceano sangrento e indo para o mercado oceano azul. Porque o que ela oferece, ninguém oferece. Ela me traz uma segurança, uma solidez hoje, que eu posso falar de peito aberto, até porque a gente tem uma base aqui, eu vejo o dia a dia. Quando alguém fala assim, mas eu tenho aqui de uma outra companhia que ela é mais barata que a PVS. Cara, pode ser mais barato porque a gente não entrega, a PVS a gente não disputa simplesmente preço. A gente entrega um benefício para o nosso associado e que ele dificilmente vai ver em outra. E isso eu mostro o quê? Em estrutura, eu mostro em tudo. Então eu chego para as pessoas e mostro realmente quem é a nossa retaguarda lá em BH. São mais de 600 colaboradores nessa sede aqui. E hoje nós temos 3 escritórios, 3 sedes, na verdade. A sede de Belo Horizonte, que é a nossa matriz, a do Rio de Janeiro, que é a mais nova sede do Rio, 14 mil metros quadrados, para atender a grande maioria da base hoje do Brasil, que são 120 mil veículos lá no Rio de Janeiro, e tem a sede da Tran, que cuida de vans e caminhões do Brasil inteiro. Então, a nossa cobertura hoje, a gente entrega o que todo mundo precisa. Roubo, furto, incêndio, colisão, perda total, fenômeno da natureza, tem a questão do monitoramento, assistência 24 horas, tem o danos a terceiro, tudo que uma pessoa precisa para ter uma proteção e ter o seu veículo resguardado de qualquer eventualidade do dia a dia, nós temos para oferecer para eles. Só que com uma grande diferencial, sem análise de perfil, tá? E isso traz muita flexibilidade. Hoje, para você ter uma ideia, muita gente utiliza o seu veículo como ferramenta de trabalho. E isso quando você vai em qualquer seguradora e você precisa credenciar aquele veículo, que ele é uma ferramenta de trabalho. Aqui não. Por quê? Porque lá tem análise de perfil. Se não tiver credenciado da forma correta e tiver um sinistro, pode não ser coberto. Com a gente não tem essa questão, porque a nossa referência, a precificação, é baseado na FIP do veículo e não no perfil do condutor. E por que eu bato no peito e falo da PVS? Uma foto como essa aqui. Quando alguém me fala de preço, eu só faço a seguinte pergunta, meu amigo, se seu carro bater, tiver um acidente, e você gostaria que a reparação do seu veículo fosse com peças paralelas ou peças originais e genuínas? Todos falam que querem peças originais e genuínas. Uma das poucas companhias que eu vejo que trabalha dessa forma é a PVS. E olha só, a gente mata a cobra e mostra ela morta. Aqui exemplos de sinistros aqui em São Luís, onde um sinistro desse aqui, desse Renault, olha esse Sandero, todas as peças no chão, então são peças novas. Ou seja, o foco não é simplesmente ir lá e recuperar. Ela faz o processo e carro do ano ainda vai para a concessionária, tá? Então, olha que interessante. Então, quando tem uma batida ou antes e depois, é tudo novo. E o que isso tem trago que eu vejo no dia a dia? A gente já está nessa jornada há 3 anos. Então, graças a Deus, com esse tipo de atendimento, a gente vem conquistando cada vez mais e mais adeptos. Erivaldo, tem os clientes insatisfeitos? Gente, claro que tem. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Por que você há de achar que a PVS vai? Não vai. Não vai. Sempre vai ter alguém que vai reclamar e sempre vão ter situações que vão fugir do controle. Às vezes é um item de segurança que a própria fábrica está com dificuldade de fornecer, acaba essa peça demorando para chegar numa oficina e o carro pode atrasar. Isso pode acontecer? Pode acontecer até na seguradora, e acontece, ok? Mas o que é interessante é que o processo da PVS ele é saudável. Olha só, então aqui são vários e vários casos aqui em São Luís, até que caminhão. Caminhão, você troca cabine nova, troca tudo, conserta, é uma beleza. Olha aqui isso aqui. Ó, antes e depois, tá? Troca, opa, aqui. Pronto, cabine nova, ó. Cabine velha, batida, troca a cabine, o caminhão fica 0 km, um Volvo. Olha esse aqui, parece um Transformers, né? Antes e depois. Cabine nova, troca tudo, tá? Olha esse outro Volvo. Mesma coisa. Olha esse Bob Esponja aqui, o Constellation. Mesma coisa, troca tudo novo. Então, o que a PVS faz isso é garantir esse patrimônio. Vamos entender uma coisa aqui, a proteção do patrimônio.
Se uma pessoa roda com veículo, esse aqui é o ganha-pão, e ela não tem um fluxo financeiro ou uma reserva financeira para uma eventualidade dessa, ela pode quebrar uma empresa. Então, por isso que ela paga um valor mensal para justamente ela ter essa garantia. E é isso que a gente vai entregar para ela, ok? Então, vamos falar aqui de perspectiva de crescimento. Gente, dúvidas e perguntas eu vou deixar para o final, ok? Então, vamos lá. Já falei para vocês, é uma oportunidade para quem quer realmente empreender. A gente tem uma grande parceira junto nas mãos. O que eu vejo agora de interessante para você que é empreendedor? Perspectiva de crescimento. Aqui você não é uma franquia, mas ele funciona muito próximo de um sistema de franqueamento. Só que tem um detalhe. Tem alguém com a câmera? Peraí. Pronto. Você conquista o teu crescimento dentro do processo. Exemplo, você pode iniciar nesse processo como um consultor. Assim como você hoje, que é um convidado que está assistindo esse vídeo aqui, alguém te convidou para estar aqui, assim como alguém um dia me convidou para conhecer esse projeto. E eu decidi conhecer, beleza, iniciei como consultor. Só que eu sempre tive a visão aonde? Lá na frente. Eu queria crescer, queria gerar resultado. Então, interessante, você como consultor, o que você ganha aqui? Você vai ganhar das suas vendas. Você fez uma venda, vendeu a proteção veicular para alguém, um carro, uma moto, um caminhão, você vai ganhar adesão, a adesão é sua. Então, conforme você aumenta a quantidade de adesões mês a mês, quando você atingir 30 placas ativas e começar a fazer pelo menos 7 primeiros boletos todo mês, 7 vendas mensais, você passa a ter direito a uma palavrinha chamada recorrente mensal. Além de você ganhar das adesões, você ganha também o quê? Um percentual de 5% dos boletos pagos da base que você constrói. Olha que interessante. Erivaldo, isso é quanto? Um consultor líder aqui, se ele estiver vendendo pelo menos 10 vendas mês, ele está tirando no mínimo 3.500. E se ele atinge a meta da recorrência, ele inicia, no mínimo, eu já vi aqui, já tive consultor meu que iniciou com R$350 de recorrente e outros já iniciaram até com R$700 de recorrente. Agora, o que é interessante, todo mês esse recorrente sobe. Todo mês esse recorrente sobe. Você atingindo a meta e continuando a vender, esse recorrente ele só tende o quê? A subir. E olha que legal, se você formar uma equipe comercial, você treinar e capacitar pessoas também, esse processo ele pode acelerar. E você pode crescer até mais rápido. Ah, vai exigir um pouco mais de você? Vai, liderança, desempenho, paciência, tem que ter muita paciência para estar ensinando alguns, tá? Mas é assim que funciona. E aí a coisa vai acontecendo. E quando você atingir 200 placas mês, 200 placas ativas, desculpa, você pode requerer que você se torne um home office, uma regional home office. Você não precisa ter um escritório, você pode, na sua casa, desempenhar o trabalho e a PVS ela faz o quê? Ela aumenta o teu recorrente, que era 5%, vai para 7%. Você já começa a ter um contrato assinado com a PVS de exclusividade, você já começa a ter um acesso ao sistema, você já começa a fazer a gestão da tua carteira. E quando você continua trabalhando, continua crescendo, ultrapassa as 300 ativos na base, você pode se tornar um gerente, um regional executivo, que é justamente na posição... Ah, não, eu já sou gerente regional. Na posição que eu era, né? Que antes não tinha regional, agora já tem. Então, o regional executivo, ele passa a ter o quê? 10% de recorrência. Então, o regional executivo ele pode iniciar sua jornada ganhando a partir de 6, 7 mil reais de recorrente. E ele pode chegar a quanto? O céu limite. Você decide. 15, 20, 30. Isso vai depender de quê? Do tamanho da sua base. Da sua capacidade de liderança, da sua capacidade de desenvoltura de expansão comercial, de vendas. Isso é que vai determinar quanto você merece ganhar nesse processo. Isso que eu acho interessante. O regional executivo ele já tem que ter o escritório dele. Então, olha que interessante. Lembra no início, quando eu falei da franquia? Lá, só para ter a taxa de franquia, na época eu me lembro, eu paguei 50 mil reais. Só para começar a conversar com eles lá.
Aqui não, cara, você conquista. E quando você chega à regional, você vai abrir um escritório, você já tem renda. Hoje, quando você pensa em montar qualquer negócio, você está no zero. Quando você bota o dinheiro, cara, você precisa, olha que loucura, você precisa correr atrás para fazer essa receita. A PVS é uma mãe, cara. Quando você monta o escritório, você já tem receita, porque você chegou lá sem ter necessidade de ter um investimento de estrutura física. Então, isso dá uma oportunidade real para qualquer pessoa que decida realmente empreender. E o céu é o limite, tá? Então, aqui, ó, como eu já falei para vocês, das formas de ganhos, a gente tem a adesão, a renda recorrente e tem também as premiações. Qual o valor da adesão? Você vai ter adesão em média de 350 a 600 reais. Em média, caminhões, isso de carro e motos, tá? Caminhões é acima de 800 reais. Tem adesão aqui de um caminhão que eu já peguei 3.500 reais de adesão. Tem um amigo nosso, eu não sei se ele está aqui presente, o Aldo, outro dia ele compartilhou, lá do Mato Grosso ele, compartilhou uma adesão de 5.000 reais de um conjunto, de uma bitrem. De uma única venda. 5.000 reais você coloca no teu bolso. Pensa aí. Então, assim, Erivaldo, como que tu começaste essa apresentação falando de 3.000 reais? Me explica aí, como é que a gente ganha 3.000 reais? Vamos lá. Se você fizer um processo de prospecção, que a gente ensina aqui, o Beabá, e você abordar no mínimo 20 pessoas, por exemplo, por dia, fizer um processo 20, 10 pessoas por dia, gerar pelo menos 10 cotações dia, isso vai dar um total, trabalhando de segunda a sexta, tá? 50 cotações por semana, um total de 200 cotações no mês. Com uma conversão de só 5%, que eu vou te falar, é muito baixa. O mínimo que eu vejo aqui, quem realmente faz o trabalho é 10%. Então, se a gente falasse aqui de 200 cotações, tu fecharia 20 vendas. Mas nesse exemplo aqui, com 5%, tu fecharia 5 adesões. 5 adesões a 350 reais dá 3.500 reais. Isso dando um exemplo só de carro. E se for um caminhão no meio da história e for 1.500 reais, 2.000 reais uma adesão, esse valor pode subir muito mais. Então, Erivaldo, qual é a garantia que eu tenho aqui? Quanto que eu posso fazer de salário? Eu posso te dizer o seguinte, no mínimo tu ganha 250, 200 reais por venda. Aí vai depender de quem? A quantidade de vendas? Sua. Aí, Erivaldo, eu quero ganhar 3.000. Então tu vai fazer a conta de quantas vendas e que tipo de veículo tu vai ter que vender para poder ganhar mais. Eu com uma venda posso fazer 3.000? Pode. Vender um caminhão? Pode. Entende? Então, pensando nisso, você ainda tem o quê? A possibilidade da recorrência, como eu falei, que você vai acumulando e vai construindo uma base. Gente, só para poder sintetizar aqui, por que eu falo que a PVS é realmente uma baita oportunidade? Só para frisar e chancelar isso aqui para vocês. Porque eu pego pelo exemplo de franquias. Eu vejo que aqui com investimento minúsculo, você pode ter uma alavancagem e você ainda pode se tornar, sabe o quê? Um franqueador, entre aspas. Porque você pode formar uma equipe e começar a se multiplicar. Começar a acelerar o teu negócio. Como meu amigo Alexandre Badaró, da Bahia, hoje tem mais de 30 escritórios que está na gestão dele. Que a partir de uma decisão dele lá atrás, iniciou, e ele começou, e hoje ele faz essa gestão. São mais de 20.000 placas ativas. Imagina aí quanto que é a recorrência. Eu não vou falar, né? Mas é boa, né? Não é não, Badaró? Então, assim, ó. E além disso, gente, a gente tem a questão das premiações todos os anos. E eu vou falar uma coisa para vocês. 2 anos eu fui em todos os eventos da PVS. E eu sempre fui lá e fiquei sentadinho e aprendendo. Porque eu aprendi uma coisa na minha vida, é o seguinte: se você não senta hoje para aprender, você nunca vai levantar amanhã para ensinar. Se hoje eu estou aqui falando para vocês, é porque eu decidi um dia sentar para aprender e fazer para hoje poder estar ensinando para vocês também. Mas eu continuo como um bom aluno, porque eu continuo no processo evolutivo constante. E no último evento, 2021, o que eu fui, eu virei para mim e falei o seguinte: ano que vem eu venho para realmente fazer acontecer. Eu vou subir nesse palco também com fé em Deus, eu vou estar lá, vou fazer um trabalho forte em 2022, e assim foi.
E eu fico com muito orgulho de, no final do ano, a PVS ela tem nosso evento de premiação, que ela premia e reconhece o trabalho do ano dos mais de 300 regionais, consultores líderes, regionais executivos, que vêm desempenhando um trabalho silencioso ao longo do ano. E eu fico muito feliz que a gente pôde levar o nosso time também lá para BH, aqui na Expo Minas. Estivemos com o nosso time, que foi daqui do Maranhão, passagem cara, a gente fez um investimento, muitos aqui no sacrifício, mas foi para lá e te digo, fez toda a diferença, porque voltaram realmente pegando fogo. E é muito bom, você além de ir lá, você está no palco sendo reconhecido. E de quase 300 escritórios, eu com menos de 3 anos de negócio, eu não sei se a única ou eu acho que somente a nossa e a do Raimundo Macedo, que é uma referência hoje dentro da PVS, subiu 3 vezes no palco. A gente subiu como regional de destaque, subiu como 10º lugar da PVS Brasil de carros e motos, da regional com melhor desempenho no Brasil, e o 3º lugar da Truck. Então, a gente vem fazendo um trabalho forte na Brasil, no carro, e também na Truck. E olha que interessante, e lá atrás, o que eu sabia desse mercado? Nada. Eu não sabia nada. Mas eu percebi o quê? Que é aquele detalhe, não é o quanto eu sei, é o quanto eu estou disposto a aprender. Quais são as habilidades? As habilidades que eu desenvolvi, eu estou colocando em prática todos os dias. E eu vejo os resultados dos demais quando eu vejo aqui o Júnior Gameleiro, um depoimento que ele deu no ano passado, falando que ele tinha 5 anos e os resultados que ele está tendo. Cara, quando eu olho isso aqui, eu fico extremamente entusiasmado, porque eu só tenho 2 anos e 8 meses. E eu fico vendo que quando eu tiver com 5 anos, eu tenho a possibilidade de até ter um resultado maior do que o dele. Por quê? Porque se eu aprender com ele, eu não vou precisar cometer os mesmos erros que ele cometeu. Eu não vou precisar cometer os mesmos erros que os outros cometeram. Eu tenho certeza que os primeiros 3 anos do Badaral foram muito difíceis. Mas ele pavimentou um caminho para a gente. Então, você que está aqui começando, cara, vou te falar, você é totalmente reconhecido pelo teu trabalho. Você pode realmente atingir um resultado realmente desejado. Mas para isso vai necessitar o quê? Dedicação, empenho, tá? Então aqui é a ferramenta que pode fazer a diferença na tua vida. Mas que tipo de pessoas, Erivaldo, vocês procuram? Ah, é todo mundo? Pode vir, galera, todo mundo. Pode vir todo mundo, mas todo mundo vai ter sucesso? Não. Eu procuro que tipo de pessoa? Pessoas focadas, pessoas que têm visão empreendedora, pessoas que estão com foco em resultado, porque não dá para perder tempo hoje. Hoje eu não tenho tempo para perder, não, cara. Que tem vontade de aprender e que buscam realmente avançar. Ah, a pessoa disse todo tempo, não, eu já sei, deixa comigo que eu vou fazer do meu jeito. Então, beleza, faça do seu jeito, não me ligue para nada. Já que tu é o sabidão, pode-se embora, tá? Então, assim, esse é o perfil. Se você se encaixa, cara, fala com a pessoa que te indicou para estar aqui e começa imediatamente, porque a gente está num processo. Hoje nós estamos aqui, amanhã vai ter os treinamentos presenciais, tanto aqui em São Luís quanto na Bahia. Na quinta ou na sexta vai ter as atividades de campo para poder justamente é um processo de formação de consultores online, até você que já é também um consultor. Por que é importante você assistir novamente? Para você poder entender e às vezes a tua ficha cair. Porque às vezes tem pessoas que estão dentro do processo e a ficha não caiu. Ele não entendeu o tamanho do negócio que ele tem nas mãos. Ele está brincando ainda de fazer a PVS, sendo que ele podia estar o quê? Quebrando tudo. E aí, gente, eu vou aproveitar essa situação aqui, eu vou pedir para uma pessoa, deixa eu ver se ele está aqui. Fernando Xavier, está por aí? Eu vou pedir para vocês, eu quero apresentar para vocês um jovem. Cadê ele? Está aí? Tô sim, irmão. Cadê? Eu não estou te vendo aqui, não. Peraí, cadê você? Em algum lugar por aí. Beleza, estou te vendo agora. Vamos lá. Então, assim, pessoal, eu convidei aqui o Fernando para ele poder contar rapidamente aqui um pouquinho da história dele e que possa realmente inspirar todos vocês. E Fernando, eu queria
te dar a palavra aqui, meu irmão. Primeiramente, sejam bem-vindos, boa noite. E conta pra gente aí, Fernando, quanto tempo de APVS você tem? Qual era a experiência que você tinha quando você começou? Como é que foi o teu início? Tu demorou, tu já começou bombando, vendendo muito? Como foi o processo? Fala para mim aí. Boa noite aí, Erivaldo, Alexandre, pessoal da Bahia, Maranhão. Deus abençoe a todos. Vocês estão me ouvindo direitinho aí, né? Ah, tá ouvindo bem. Ok. Então, é isso aí que o Erivaldo falou, né? O processo, para mim, foi bem difícil também no começo. Não está sendo fácil agora, mas eu quero contar um pouco dessa história para vocês, né? Quando eu iniciei, quando esse plano de negócio foi apresentado para mim, quem me apresentou foi o Aldinei, a minha vida ela estava destroçada em todas as áreas, né? Familiar, eu tinha me separado da minha esposa, estava longe da minha filha, porque eu não tinha condições financeiras de estar com ela. O meu pai tinha acabado de falecer, foi um tempo logo depois da pandemia, e eu estava no uso de drogas, cara, drogas pesadas, então a minha área da saúde estava muito afetada, e financeiramente, então, cara, eu acumulava dívidas aí na casa dos 50 mil contos. E assim comecei na PVS, né? Então, quando eu assisti esse plano de negócio, uma dica que eu vou dar para você, vou dar 4 dicas importantes, 4. A primeira é ter fé. A primeira é você acreditar. E para acreditar, eu passei a ver, né, os testemunhas. O Erivaldo nos estimulou muito, né, trazendo de fora essa visão, né, da PVS. E isso eu passei a crer. Eu falei, cara, se com consórcio, né, na época eu trabalhava com consórcio e fazia Uber, eu conseguia vender e ter uma certa remuneração. Falei, cara, imagina com esse produto aqui. E aí eu comecei, só que não foi um mar de rosas, né, cara? A segunda dica foi o que eu fiz, esforço, cara, muito esforço. Então eu acordava, né, 5 da manhã, né, e trabalhava até às 10 da noite. Eu rodava de Uber e aí parava, fazia uma prospecção, muitas vezes foi debaixo de chuva, naquele sereno, naquela garoa, mas eu ia lá, fazia minhas metas de 5 cotações por dia, não obtinha muito resultado, né, em relação a isso. Por quê? Porque eu comecei a discernir uma coisa. Qual era o tempo daquela hora, daquela época, né? Isso aí foi... Eu estou há 1 ano e 9 meses da PVS, então foi os primeiros 6 meses. Eu falei, cara, é tempo de semear. Vai ter o tempo de colher, mas eu estou no tempo de semear. Não quero colher no tempo de semear. Eu sei que a colheita vai vir. Então, eu comecei a discernir esse tempo e não fiquei focado muito no resultado. Eu foquei na minha semeadura, no que eu fazia no dia a dia. E aí eu percebi uma coisa, que eu precisava conhecimento para poder atravessar esse tempo de semeadura e chegar logo na colheita, né? E aí eu comecei a realmente a participar, a levar a sério os treinamentos, né? A ler regulamentos. E foi onde eu percebi também um ramo que aqui no Maranhão ninguém ainda tinha mexido, que era a truck. E aí eu falei, cara, eu preciso desse tipo de adesão na minha vida. Eu preciso ter uma adesão mais robusta. Veículo leve não tá, eu estou com muita dívida. E aí eu comecei a ir nesse ramo onde não tinha sido feito nenhuma venda aqui. Precisou de muito empenho e uma mãozinha do poder superior ali, do meu Deus, Salvador. E aí eu comecei a fechar os primeiros contratos da Truck. Fechei uma van, aí depois fechei o primeiro caminhão do Maranhão, a primeira transportadora, o primeiro rodotrem, e a coisa foi indo, até que no final de dezembro, cara, mas observe só, no final de dezembro eu estava com tantas dívidas que eu não 2021, tinha mais... né? 2021. Isso. No último dia de dezembro de 2021, eu estava tão atolado em dívida, né, e cuidando de outras áreas, né? Minha esposa já estava morando aqui comigo, a gente estava junto, eu já estava liberto das drogas. Então, isso tudo foi uma coisa que eu estou falando da PVS. Tinha se limpado. Sim, exatamente. Então, isso tudo aconteceu cumulativamente, né? Eu tratar a área familiar, a área espiritual, a área da saúde, tudo ao mesmo tempo. No final de dezembro, isso tudo foi semeadura. No final de dezembro, ali, eu fechei com a primeira grande transportadora, né? E aí, como consultor, já consegui faturar ali, me lembro que foi R$17 mil líquidos, né?
e aquilo ali, eu tinha acabado de vender minhas alianças de casamento, cara. As alianças, assim, foi o último tiro, assim, da coisa, perder a casa, perder o carro, perder tudo. Vendi minhas alianças, segurei mais uns... Até o final de dezembro, quando acabou o dinheiro, eu fechei essa transportadora, cara. Graças a Deus. Aí entrei em 2021. 22. E aí 22, aliás. Beleza, obrigado, Ericos. 22. E aí eu percebi uma coisa. 2022 já foi diferente. Consultor Lira, já comecei a ganhar o primeiro recorrente, foi bem robusto, já foi... Quanto foi ali? Foi 900 e pouco, né? 900 e pouco. Para quem for o primeiro recorrente, já é um recorrente bem considerável. E aí eu comecei a minha fonte de motivação naquela época ali, e ainda hoje é a minha família. Eu estava cuidando deles, eu precisava cuidar deles, todo dia eu saía pensando neles. E aí eu comecei, vendendo caminhões, só que a coisa foi melhorando, cara. E aí, quando chegou ali em julho de 2022 para dezembro de 2022, eu já estava numa situação onde eu não precisava tanto desse tanto de esforço, né, cara, para poder conseguir pagar minhas contas. Eu já estava pagando direitinho, né, as indicações estavam fluindo. E aí foi aonde eu peguei uma frase do Erivas, que ele falou assim, cara, olha, o bom é o inimigo do ótimo. E aí eu comecei a mudar essa minha fonte de motivação, né? E isso tem muito a ver com compromisso, é a terceira dica, né? Compromisso, é você ser comprometido com aquilo que você está correndo atrás. Eu queria cuidar da minha família. Eu criei uma relação de fidelidade com aquilo que Deus colocou em minha mão, que era a PVS, e tratei de fazer essa coisa funcionar, entendeu? Então, esse compromisso é a minha coisa de fidelidade, lealdade, é uma fonte de motivação que naquela época era a minha família, ainda hoje é, mas aí eu fui buscar algo ainda maior. Para tirar o 100% do Fernando, né? A família você tira bastante, mas para tirar assim a excelência, eu comecei a entender que Deus tinha um propósito na minha vida. O cara que antes usava droga, que estava liberto, que teve sua vida curada, que teve suas finanças restauradas, um cara que recebeu a graça de Deus, eu falei, cara, eu preciso então fazer algo por esse meu Deus. E aí eu comecei a entender que eu tenho um propósito aqui, comecei a focar naquelas outras pessoas que estão passando a mesma coisa que eu vivi e comecei a pegar isso como Fernando? uma fonte de motivação, né? E aí eu entrei nesse ano agora, né, de 2023, com essa motivação no coração de não olhar mais, né, para o bom, se está bom, se tá, eu sei que vai ficar cada vez melhor. Eu quero agora extrair o melhor de mim, cada dia mais, a excelência, aquilo que Deus, isso tem a ver com identidade, isso tem a ver com quem você é. Eu entendi que eu sou filho de Deus e que preciso glorificar ao meu Pai que me salvou. Então, eu comecei a tirar o melhor de mim nesse ano. Eu falei, cara, esse vai ser, que nem a Nivas falou, esse vai ser o meu ano, esse ano eu vou arrebentar. E aí, não por ganância, nada, eu quero arrebentar porque eu quero tirar sempre o melhor de mim para glorificar o meu Deus. E aí eu comecei esse ano nessa pegada, entendeu? E a quarta grande dica que eu vou falar para vocês é você se submeter ao processo. Existe um processo, um início, existe um meio, e existe uma finalidade para isso. Você tem que se submeter ao processo, saber que sozinho você não vai chegar lá, principalmente que as coisas não são do nosso jeito. Eu tentei fazer muita PVS do meu jeito, não funciona, né? Você tem resultados medíocres. Eu passei a me submeter ao jeito que é a PVS. Lógico que você pode dar uma incrementada, Eu trazer que uma o nova diga, tá, ideia, Fernando? sim. Eu que o digo. Você pode sim, cara. Tem sempre algo para trazer, né? A gente tem sempre uma coisa que possa ser despertada, mas o processo está aí, a roda está feita, cara. É só você se submeter a ela e cada vez você extrair mais de si. E não tem fim, é que nem Edivaldo falou, você vai formando equipe, você vai ensinando, você vai fazendo o processo, você vai pegando um outro nicho de negócio e vai embora, cara, vai avante. Fernando, cara, parabéns pela. Eu acompanhei de perto, gente, toda essa evolução dele dia a dia, e aquela coisa, ele é um bom aluno, ele se tornou um bom aluno, por isso que ele está realmente avançando, e eu tenho certeza que vai crescer muito mais. Deixa eu te perguntar uma coisa, tu já comprou aliança nova? Ah, claro, cara, tá aqui. Agora. Olha aí, ó. E esse mês, eu não sei se ele vai contar, né? Esse mês ele está quebrando o recorde aí, está querendo quebrar o recorde dele.
Você pode contar para as Cara, pessoas, Fernando? Conta a benção nossa, aí, esse como é que tá mês... esse mês aí? Hoje é dia 21. Quantas placas já É, botou aí só de caminhão? Fala para eles aí. rapaz, vamos lá. O meu recorde eu já quebrei, cara. O meu recorde foi quando eu fechei com essa primeira grande transportadora, foram 12 placas de caminhões, truck. Eu já passei disso, né? Já fiz o quê? Estou na 24ª placa, 24ª indo para a minha meta esse Gente, mês é hoje é 30 dia placas vinte e trucks. um. Olha só, hoje é dia 21. Faz a conta aí vocês aí, vou deixar para vocês, não vou pedir para ele falar isso não. 24 caminhões ele já colocou esse mês. Então faz a continha aí. Se tu fosse no mínimo R$ 1.000 a adesão de cada um aí, faz as contas. Então, assim, mas isso aqui, olha que interessante. Você pega, se o Badaró quiser participar também, Badaró, pode ficar à vontade aí, tá? Porque o que é legal aqui? Você está vendo uma pessoa que você vê que ele veio de uma situação extremamente crítica, relacionamento destruído, estava envolvido com questão de drogas, então, mas é uma decisão de simplesmente sair do buraco, sair de uma situação. Então, o que eu falo para as pessoas, todo mundo aqui, Deus ele deu para a gente uma coisa chamada livre-arbítrio. A vida que você tem é uma decisão sua, meu amigo. Se ela está ruim, a culpa é sua. Se ela está boa, a culpa é sua. Então, se você nesse momento decidir, cara, eu vou fazer esse negócio dar certo, eu vou parar de ficar contando historinha e fazer a coisa do jeito certo, eu vou me embora. Então, foi isso que o Fernando fez. Então, hoje ele está aqui com menos de 2 anos contando um testemunho para vocês, justamente de uma decisão. E é o que eu falo, a PVS é uma ferramenta. Qualquer pessoa que decidir fazer a diferença pode decolar nesse processo. E eu tenho certeza que ele vai realmente decolar e vai para cima, tá? Então, assim, parabéns, cara. É um exemplo para todos nós e eu fico muito orgulhoso de você estar junto com a gente aqui, de estar vendo esse desenvolvimento e que o Brasil possa conhecer quem é Fernando Xavier. O interessante é isso aqui também, né? Então é isso, gente. Eu queria convidar aqui, Badaró, quer dar uma palavrinha também para a gente poder encerrar? Já estamos aqui exatamente com 50 minutos, vai fazer 45 minutos de apresentação. A gente pode estar encerrando aqui, aí eu arremato aqui o processo, beleza? Fala pessoal, excelente noite, todos me ouvindo bem? Ótimo. Cara, eu tava sem querer falar porque a live tá incrível, né? São mais de 58 pessoas e eu tava aqui sugando o máximo de conteúdo possível. Mas enfim, né? Eu vou dar só uma palavrinha aqui, primeiramente de agradecimento a todos os participantes da live aí, todos os convidados, vocês são os protagonistas, os verdadeiros protagonistas, né? Que a gente está fazendo aqui é para vocês, tá? Parabenizar aí Erivaldo Filho pela excelente apresentação de negócio. Eu realmente fico com muita vontade de fazer isso mais e mais vezes, de te ouvir mais vezes, cada dia mais incrível. Parabéns. Fernando, seu depoimento, cara, me conectou de uma forma, assim, muito, muito mágica, viu? Parabéns pelo seu trabalho, cara. É só o começo. Seu nome, eu já tô vendo seu nome sendo chamado lá na premiação Truck, tá? Tem uma turminha boa aqui na Bahia que tá brigando contigo aí, mas eu tenho certeza que seu nome vai ser chamado lá, cara, pelo trabalho que você vem fazendo aí, tá bom? E aos convidados, gente, eu queria só levantar aqui cinco coisinhas que eu anotei aqui do Fernando, tá? Olha só que bacana, ó. Primeiro, fé, né? Para iniciar, realmente, a pessoa tem que dar o primeiro passo, né? Não adianta a gente participar, tá falando aqui por horas e a pessoa não ter o principal, que é a fé, e o segundo, que é o primeiro passo, né? Acreditar e fazer o negócio. Está dando certo para 300 regionais e mais de 6.000 consultores, com certeza pode dar certo para você também. Semeadura, o plantio, né? Importantíssimo a gente entender o processo e saber que não é da noite para o dia que o negócio acontece, tá? Que a gente tem que plantar, mas quando vem muito forte. A exemplo aí do Fernando e diversos outros consultores que estão comentando aqui no chat, que eu estou olhando. E o que me chamou muita atenção foi o motivo que ele tinha, né? Na verdade, eram dois. O primeiro, a família, e o segundo, uma dívida bem alta, né? E, gente, cada um aqui tem um motivo, né? Então, decidir, definir qual que é o motivo,
e cair para dentro. Família, o motivo do Fernando realmente é um motivo que ou vai, né, Fernando? Não tem muita escolha, né, cara? E outra coisa que me chamou foi assim, da semeadura veio uma venda de 17 mil. Gente, vocês têm noção que é isso? 17 mil hoje realmente um valor agregado que em outros negócios de venda é muito difícil de estar recebendo numa venda, né? Uma venda trabalhada. Imagina várias vendas dessa, né? Hoje aqui na Bahia, nós temos exemplos de 50 placas mês, 50 adesões mês de caminhão. Nós temos exemplos de 400 adesões de veículos de passeio, de um trabalho, de uma regional com equipe. Então, pega essa visão da escalabilidade que a Arivas muito bem colocou aí mais cedo, né? E aqui... Me permite só uma coisa, só fazer Claro. Eu participei, acompanhei o processo dele nessa época dessa venda que ele fez, né? Que foi uma transportadora que ele fechou. E me ficou marcado, Fernanda, quando tu me contou naquela vez, porque assim, ele estava no processo, a gente pegou em setembro, a gente sentou 2 dias lá no escritório e ficamos estudando o regulamento. E eu passava o dever de casa para ele, ele estudava, vinha com um monte de dúvida, a gente rebatia e eu ia explicando o regulamento. E ele começou a visitar empresas e só levando não na cara. Presta atenção nisso aqui, pessoal. Levando não. E aí ele me contou uma vez que um dia ele foi numa empresa que ele pegou um não e aí ele estava desestimulado, ele até pensou em desistir do processo, sentou na calçada, não sei se tu lembra o dia que tu me falou isso, e aí Deus falou com ele e quando ele levantou, do outro lado da rua, ele olhou essa transportadora, que é uma das maiores aqui do Maranhão, inclusive. E aí ele pegou e foi lá. E a partir dali, a história dele começa. Então você vê, às vezes você está passando pelo deserto, está difícil, mas é nesse momento que você precisa ter a fé para continuar remando, independente das adversidades, dos obstáculos que você possa estar vivendo nesse momento, meu amigo. Eu acredito que nada acontece por acaso. Você que está me ouvindo aqui, você tinha que ouvir isso que você está ouvindo aqui agora. Porque todo mundo passa, eu passo, o Alexandre passa, já passou ou passa também. Todo mundo tem seus desafios, cara. Não pense que, às vezes, a gente mostra prêmios, essas coisas, e fala assim, foi tudo muito fácil. Não é, cara. É ralando, é pagando preço, é com muitas lágrimas, com suor, com dedicação. E ele não desistiu. Ele foi lá e fechou. Você viu o que ele falou aqui agora? Ele estava no último mês, no suspiro dele. Ele vendeu as alianças dele para poder comer. Imagina tu fechar uma adesão e botar 17 mil do bolso assim. Cara... É aquela historinha do diamante, né, Arivas? Exatamente. Aquela história do diamante, né? Tá cavando, tá pertinho de chegar ali, mas aí desiste. E aí o que cavou um pouquinho mais, ele conseguiu. E é isso que acontece, o pessoal, com a grande maioria que está aqui, como o Arivas aí foi cirúrgico, né? Todo mundo aqui passa pelo processo. Eu estava olhando aqui na live, ele não apareceu no vídeo, mas eu vi que ele está aqui, o Rafa Alves, ele chegava para mim e falava, Badaró, e agora, cara, eu tô querendo ganhar mais dinheiro. Eu falei, calma, que você tá passando pelo deserto. Logo, logo você vai, esse negócio vai virar. E hoje já virou, né? Já é regional, né? Regional home, já pedindo upgrade para regional executivo, né? Mas quando a gente fala deserto assim, pessoal, parece que a gente também tá falando que é um sofrimento horroroso, né? Na verdade, não é esse sofrimento, né? Tem a parte maravilhosa que são as adesões, né? É porque geralmente as pessoas que iniciam na PVS, eu não sei se é com você aí, Arivas, aí no Maranhão, mas aqui na Bahia, geralmente as pessoas que começam aqui com a gente, eles realmente estão passando por um período muito difícil, né? Então tá precisando da grana rápida ali para girar, tá devendo, né? Mas enfim, cara, é um processo muito gostoso. Eu considero como muito gostoso porque o prêmio vem, galera. E é isso aí. Essa era a minha palavrinha que eu queria falar com vocês aí. Gratidão pela atenção de vocês. Vou passar a palavra aí para o Arivas finalizar. Beleza, meu amigo. Obrigado e parabéns. Não sei se o Rafa quer falar também, Rafa? Ele levantou a mão ali. Rafa quer falar? Fala, Arivas. Não, foi só para pontuar que eu estava ali acompanhando, viu?
Perfeito. Essa apresentação aí. No Beleza. deserto, né? Que já passou do deserto. Pronto. Galera, então vamos lá. Exatamente. Olha só, o pessoal que está na Bahia e o pessoal aqui do Maranhão, os convidados, a gente vai continuar o processo amanhã às 9 horas da manhã. Quem é aqui no Maranhão, a gente vai estar lá na nossa regional, lá no Monumental Shopping, a partir das 9 horas, para dar continuidade nos treinamentos para os novos consultores e também para os antigos. E na Bahia vai ser que horas? Às 2 da tarde? 3? 14 horas. 14 horas. Fala o endereço. Vai ser no Hangar Business, mas a indicação é falar com a liderança, que a liderança já tem tudo mapeado, já tem o textinho prontinho para passar o endereço certinho. Mas fica na paralela, né? Hangar Business, é um prédio empresarial. Pronto. E na quinta-feira a gente já vai fazer ação de campo com todo mundo para justamente pegar essa teoria e já colocar em prática para te ajudar. Olha só, o que a gente está fazendo aqui estamos estendendo a nossa mão para você, pegando a tua mão para te ensinar a ganhar dinheiro, cara. Ah, mas eu tô achando ruim, cara. Pelo amor de Deus, eu não conheço ninguém que faz isso, tá? Nenhuma empresa faz isso. Ela chega aqui, ó, te bota na fogueira e se vira, meu amigo. Se vira, negão. É assim que funciona. Aqui a gente pega você na mão e te mostra no caminho, tá? Então, pessoal, tome sua decisão. Como eu falo, tome a decisão. Até você que já é um consultor, que está aqui, que ainda não fez o teu melhor, eu sei que você pode fazer mais. Para de contar historinha para ti. Para de contar historinha para tua família. Para de dizer que as coisas estão difíceis. Pede para Deus, sabe o quê? Sabedoria. E pergunta para ele assim: Deus, o que você quer que eu aprenda com esses desafios que eu estou vivendo? Me capacita para eu sair dessa situação. Me permite poder prover o melhor para minha família. Agora faz a tua parte. Não fique esperando que ele faça o que você está no teu papel. Beleza? Então, gente, desejo uma ótima noite para você. Deus te abençoe e vamos realmente fazer a diferença. Tamo juntos. Semana que vem nós estamos em São Paulo para fazer uma imersão da Truck e vamos voltar mais forte ainda do processo. Valeu, galera. Tamo junto. Ótima noite a todos aí. Valeu, galera. Excelente noite. Tchau, tchau. Até a próxima.